Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui em como que a gente pode criar um componente de esqueleton, né? Para quem não sabe, esqueleton, o que que é um esqueleton? É basicamente o seguinte, vou vir no Drive aqui e pra gente ver direitinho. Para quem não conhece o Drive aí, é um site bem interessante pra gente ficar dando olhada em questão de layout, né? Pra gente ficar estudando e tal. Skeleton load. Ah, eu não sei se aqui vai dar pra perceber, mas não sei se está logado. Mas é um efeito que mostra só o esqueleto mesmo, né? Mostra o esqueleto da página ali antes dela ser exibida, né? Então, em vez da gente exibir um load, né? Um, um- aquele círculozinho carregando, bem clássico, a gente pode exibir ali, por exemplo, um esqueletão, né? Que seria o esqueleto da página antes dela ser carregada, né? Por exemplo, aqui vai carregar os cards, então aí a gente exibe um cardzinho aqui, enquanto o conteúdo em si ele não foi retornado ainda da API, por exemplo, né? Então a gente consegue, aqui ó, assim fica mais claro. Então, por exemplo, o Instagram aqui nesse caso, né? Ficou bem parecido com o Instagram. Então tem um esqueleto da página ali, né, carregando e tudo mais. E depois, quando tem informação, daí exibe o conteúdo em si, né? Aí, mais um exemplo aqui, fica claro agora de ver. Beleza? Esqueletão é isso, né? Para quem não sabe. Então vamos lá. É um exemplo simples, né? De criar é um componente simples, relativamente bem simples de fazer. Só que a gente vai utilizar alguns conceitos bem interessantes aqui, eu posso dizer até um pouco avançados aqui do JavaScript, por exemplo, e alguns toques de CSS também. E como a gente vai utilizar o Style Components aqui para criar, acho que vai ficar um vídeo bacana. Aí a gente consegue aprender bastante coisa interessante aqui, né? E como é um componente simples, então a gente consegue focar nesses conceitos aí que são um pouco mais avançados, beleza? Então bora lá. Vou começar criando aqui um componente bem simples, né? Eu vou criar aqui em cima mesmo, vai. Eu vou renomear aqui e vou criar ele aqui em cima mesmo. Skeleton. E daí a gente vai, por exemplo, a gente pode passar algumas props para ele, né? Daqui a pouco a gente passa. Eu vou ter um return aqui. Tem uma div. E aqui dentro da div a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que criar um array. Vocês já vão entender o porquê. Vou criar dessa forma, com um construtor mesmo. Passando um número aqui, vou passar, por exemplo, 10. E aqui de fora, vou dar um map. Aqui a gente já conhece bem, né? Primeiro item aqui eu não interessa, o item aqui eu não espero ele. E eu vou pegar o index. Eu não sei se vai permitir usar assim essa sintaxe. Acho que sim. E daí a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou dar outro return, né? Que como eu tô usando... Na verdade que nem precisava, né? Porque se você colocar, para quem não sabe, né? Se você colocar chaves, aí você precisa dar o return. Se você colocar um parêntese, ele já retorna direto o HTML aqui, no caso, dentro do JSX, né? Então a gente pode colocar aqui uma outra div. Essa div, ela vai ter nenhum conteúdo praticamente. Então eu posso até fechar ela aqui mesmo. E aí preciso passar algumas informações aqui, né? Aqui, que vai ser o index. E colocar um height aqui. Opa. Ela não recebe essa própria ainda, daqui a pouco a gente já vai corrigir isso. Vou passar aqui de 20, por exemplo, sei lá. E isso. Beleza. Então ele já tá me reclamando aqui que o height ele não exibe, né? Eu vou exibir esse componente aqui embaixo. Vamos ver o que acontece. Beleza, não me exibiu nada ali, né? Porque tá sem estilização. Mas se a gente vir aqui no inspecionar elemento e vir aqui no body, aqui embaixo eu tenho uma div. Aí ó, div. Então tem 10 divs com height 20, beleza?
Então já está funcionando já. Só não está sendo exibido aqui, né? Então eles já estão aqui em tela já. Beleza. Então o que a gente precisa fazer agora aqui? Vamos criar as props aqui primeiro, né? Vou criar aqui um skeleton props. Eu vou receber aqui. O que eu considero interessante aqui? A quantidade de linhas do skeleton, né? Que vai ser um number. Ele pode ser opcional. Daqui a pouco a gente vê porquê, né? Fica bem legal se deixar opcional. Height. Vou passar aqui que ele é uma string nesse caso. Ou posso passar um number também. Depois a gente vê isso daí. E um spacing, por exemplo. Que também é opcional. E também vai ser o number. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Vou passar isso aqui pra cá. E aqui eu consigo já puxar, né? O line, o height e o spacing. Beleza. O lines é o que eu vou passar pra cá. Então, aí eu vou colocar aqui que por padrão ele vai ser 5. O height, eu vou colocar aqui que por padrão ele é 20. E o spacing, vou colocar aqui que por padrão ele é 6. Tá? Então, esse height aqui ele vai receber aqui. E o spacing eu vou passar pra cá também. Pra esse container aqui, ó. Ele também vai me reclamar falando que essa propriedade não existe, né, na div. Beleza, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos criar aqui, né, nossos estilos, né? Vou criar aqui em cima mesmo. Então vou criar aqui um const container styled. Ele vai ser uma div. E aqui, aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu vou fazer uma desestruturação aqui, né? Pra gente conseguir pegar essas propriedades. Primeiro eu vou precisar fazer o seguinte, né? Vou criar um tipo aqui. Container props. Que eu vou fazer um pick do skeleton props. Eu quero a propriedade lá de dentro. Que é spacings, né? Que é o que eu tô pegando aqui. Então, beleza. E esse container props aqui eu passo pra cá. Então, é assim que a gente tipa um componente aqui do Style Components, né? Então, agora se eu passar aqui, ó. Essa div aqui, em vez de ser uma div, ela vai ser um container props. Referir um tipo... não é props, né? Beleza, então agora ele já entendeu que tem um space ali que ele pode ser um number ou undefined, como eu defini ele aqui como opcional, né? Um spacings. Então assim a gente tipa, né, o meu container. Então o meu container agora ele tem essa propriedade, né, olha lá, tem a propriedade div, né, tem as propriedades ali da div em si, né, que ele herda ali do HTML, mas também agora ele tem as propriedades ali do container props, que é o spacings, que é ou um undefined, porque ele é opcional, ou number. Beleza? Então, bora lá. O que a gente precisa fazer agora? Eu vou fazer uma desestruturação aqui. Vou pegar esses spacings. Spacings. Acho que assim. Beleza? E aí eu vou colocar aqui que ele vai... vai ter um idef, né, de 100%. Vai ter um display flex. Vai ter um flex direction column. E vai ter um gap. Aqui que é o pulo do gato. De que? Spacings pixels. Ou seja, por padrão ele vai ter um gap aqui de 6 pixels, né? Entre os childrens aqui, né?
No caso aqui, as outras divs aqui dentro. Beleza? Tá. Aqui, como eu estou utilizando dentro do Pages, né, no Next.js 13, eu preciso passar que ele é um Use Client. Beleza. Voltou a funcionar. Vou fechar aqui, né? Show. A gente ainda não está conseguindo ver nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar também um outro componente utilizado aqui. Também vai ser uma div. Opa. E ele vai ter mais ou menos essa cara aqui também. Eu já vou copiar daqui. Ele não tem esse spacing, na verdade. Eu vou copiar isso. Eu vou passar para cá. Que ele vai ser no Content Props. E dentro do Skeleton, eu preciso do quê? Preciso dessa div aqui, não. Eu preciso do height. Então eu vou pegar esse height aqui de dentro. Então eu vou fazer o seguinte. Esse carinha aqui agora, ele vai ser desse tipo. E aqui ele vou pegar o height dele. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Ele também vai ter um IDF ali de 100%. Só que ele não vai ter nada disso aqui mais. Ele vai ter um height de height pixels. Beleza? Daí o que mais? O que mais que a gente precisa aqui? Eu vou colocar uma opacidade para ele de 0.6, ou seja, 60%. Vou colocar um border radius de, sei lá, 8 pixels. Um cursor. Isso aqui é interessante, vocês vão ver o efeito que isso aqui vai dar. Progress. E por enquanto eu vou deixar assim e vou passar esse content aqui agora no lugar dessa div. Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. Ainda não. Então já está ali, né? Tem meu esqueleton, tem um container e cada um dos itens aqui embaixo. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora, né? Pra gente conseguir visualizar alguma coisa, é passar um... Aqui que vai ser o pulo do gato agora. Se eu passar um background color aqui e passar um... Acho que a gente já consegue ver. Beleza. Então a gente já tá conseguindo ver ali os itens, né? Então, ó, quando eu passo o cursor em cima, ele já dá aquele loadzinho ali, né? Que exibindo que tá carregando. Isso é por causa desse cursor progress aqui. Então se eu tirar ele, veja que ele fica um cursor normal. Então é bem interessante aqui, já é uma dica massa. Um outro ponto aqui interessante é a gente fazer o seguinte. Eu não vou usar o background color. Eu vou usar o background normal, né, a propriedade padrão, e vou usar um linear gradient. Linear gradient é uma função. E eu vou fazer o seguinte, ele vai ser... Começar aqui com 90 graus. Próxima propriedade aqui vai ser a cor, nesse caso. Vai ser uma cor cinza. 91 A B4 vai ser 0%. Aqui é uma vírgula. Aí eu vou usar uma propriedade aqui, uma lib. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui instalada. Lighting. Essa daqui, dessa lib que chama polish. Bem interessante ela, que a gente consegue fazer com essa função. É uma função, né? Então eu vou diminuir, aliás, eu vou deixar mais claro em 20% a cor, essa cor. Beleza. Isso daqui vai ser 50%. E, por último, vai ser a mesma cor de novo, 100%. Aqui, na verdade, é um string. Beleza. Aparentemente ele não fez diferença nenhuma, mas a gente já vai ver um detalhezinho. Eu vou colocar também uma propriedade aqui, background size, de
400% e 400%. Beleza. De novo, aparentemente não mudou nada. E agora, né, vem o pulo do gato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um animation aqui. Esse animation, ele vai ser o seguinte. Eu vou utilizar aqui keyframes do próprio Style Components mesmo. E aqui no keyframes eu vou falar do from, eu vou partir de algum ponto até outro, certo? Então eu vou do início até o final. No início eu quero que o background position seja no 0, no ponto 0 ali, né? E no final eu quero que seja menos 135%. Não tô tirando esses números aqui da minha cabeça, foi teste que eu fiz antes, beleza? Então você vai testando aí pra poder ver o que se encaixa melhor aí no seu caso, né? Então um pouco de teste aí sempre é bem-vindo. Eu vou colocar aqui agora a propriedade animation, que ela vai receber esse animation que a gente criou ali em cima, né, que é um objeto ali, 1.2 segundos, easy in out e infinity. Beleza. Deixa eu dar um reload aqui. Olha que massa. Então agora a gente já tem um efeito de loading aqui acontecendo, né? Então, E aqui, né? Interessante é o seguinte. Porque aqui no meu esqueleton eu tenho as propriedades, né? Então eu posso passar propriedades aqui, ó. Então o height, eu vou aumentar o lines, por exemplo, colocar 10. Se eu vim aqui atualizar. Então agora eu tenho 10 linhas ali de skeleton, né? Bem interessante. Outro ponto são os spacings. Se eu quiser alterar o spacing também, eu posso colocar, por exemplo, 10. Então vai ter um espaçamento maior ali. Se eu quiser, por exemplo, qualquer outra propriedade, lines, o height. Vou colocar aqui o height aqui, vai ser 28 pixels. Então já aumentou também a altura aqui, né? De cada barra aqui do skeleton, né? Então assim, aqui a gente pode brincar bastante agora, né? Então ficou um componente bem enxuto, bem simplesinho, né? Então ele não tem praticamente nada aqui. Então é basicamente isso. Vou até diminuir um pouco aqui. Então ficou um componente bem simples. A gente poderia separar isso daqui, né? Deveria, na verdade, separar essa parte aqui num styles, né? Da vida, né? Num arquivo de styles aqui, para ficar mais simples. Eu fiz aqui tudo junto pra gente ter um pouco mais de dinamismo aqui na aula, né? E um outro ponto interessante que a gente podia fazer aqui também, que eu tô pensando agora, é que por que não a gente criar um skeleton teste, né? Um skeleton spec.tsx. tsx. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou criar um describe. E vai ser o componente skeleton. E aqui eu vou ter os its. Então deveria should render component by default. E aqui eu vou importar o meu componente, né? Eu vou importar o meu render with theme, que é uma função aqui que eu criei no utils aqui para quê? Para utilizar conseguir testar, né, de forma correta aqui o style component. Eu não sei se nesse caso aqui ele vai ser necessário. Vamos testar sem ele primeiro, então. Beleza. Então aqui eu vou importar o meu skeleton. Skeleton page. Pode ser o skeleton page mesmo. Na verdade não vai ser o page, né? Eu quero que seja só o meu componente em si aqui. Então eu vou dar um export aqui. Beleza.
aqui. Eu vou apagar esse tema aqui, por exemplo, por enquanto. E beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou testar, né? Eu quero fazer um expect aqui. O que eu tenho ali, né? Bom, eu poderia testar aqui os estilos, né? Então, por exemplo, por default eu quero que tenha 10, ou na verdade quero que tenha 5 do content aqui. Então eu poderia passar um get by ID aqui, por exemplo, ou um role, pode ser tem alguma coisa de loading, ou deixa eu ver, content info, não tem nada, vamos ver alguma coisa que tenha a ver aqui. Documents field, grid, tá, list. Pode ser uma list, vai. Vou deixar ele como list. E aqui eu quero pegar, né, por exemplo, eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou pegar o content element. Ele é um screen ponto get by role e eu espero que esse cara ele tenha eu encontre, deixa eu ver, length 5, 5. Vamos ver, vamos rodar isso daqui. Vamos abrir um outro terminal. Teste bar watch. Aqui vai ser dentro de app skeleton.spec.tsx. Vamos ver se acertei. Beleza, deu erro. Então aqui ele conseguiu capturar, na verdade, né? Então assim, encontrou múltiplos elementos ali com by role. Então quando tem vários assim, o que a gente pode fazer? Get all by role. Massa, beleza. Então ali ele já dizia pra gente o que a gente precisava fazer, né? Então ele pegou todos os elementos que tem a role de list. Nesse caso ali inicialmente é 5. Então, beleza, deu certo. Um outro ponto aqui que a gente pode testar é o container aqui, né? Pra ver se ele tem o espaços aqui, os spacings, né? Como a gente tá esperando ali. Então seria um ponto interessante da gente verificar também. Então aqui eu poderia passar uma role do tipo container ou content info. O que seria interessante aqui? Button, cell, grid. Não é um grid. List box. Vou colocar como main. Não sei se seria o melhor cenário não, mas dá pra gente fazer isso também. Então, eu vou fazer o seguinte. Então aqui vai ser o content, ou lá vai ser o container. Um container, eu vou pegar get by role. Esse vai ser só um, né? Do tipo main. E, por exemplo, eu espero que ele esteja to be in the document. Aqui é container. Beleza, então ele conseguiu capturar ali. Eu não gosto muito do to be in the document. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu já fiz sobre testes aqui. Aqui, to be visible, eu acho. Se eu não me engano. To be visible. É mais recomendado. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente comenta ali sobre testes, né? E eu explico por que não é legal você utilizar o to be in the document. Então eu te explico na prática lá, usando os dois e comparando.
Então, geralmente, eu prefiro o to be visible, né? Faz mais sentido. E o porquê disso também, né? Então, dá uma olhadinha nos vídeos aí sobre teste. Tem muito vídeo sobre teste no canal. Bom, aqui a gente consegue... Deixa eu ver como é que tá a cobertura aqui. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu... Como que não dá pra ver ainda? Deixa eu parar esse teste aqui. Deixa eu rodar ele de novo. Vou matar esse terminal aqui por enquanto. Deixar só o teste aqui por enquanto. Vamos ver como é que tá a cobertura aqui. Skeleton Page, então tá faltando só a linha 74. Beleza, então a gente conseguiu cobrir aqui todo o nosso teste, né? Aliás, a gente conseguiu cobrir aqui todo o nosso componente. Então o Skeleton, que é o meu componente mesmo aqui, eu já cobri todo ele, né? O que a gente poderia fazer aqui agora é testar também, né? Por exemplo, mudando as props, né? E tudo mais. Então assim, por exemplo, renderizando ele aqui com algumas props diferentes, ele vai ter algum número diferente aqui, né? E a questão aqui também do style, dá pra gente testar o style aqui também. Até, porque assim, já tá coberto ali, mas eu acho que dá pra melhorar, né? Então assim, render componente. Por nome é complicado, né? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui primeiro e depois a gente vê algum nome. Por exemplo, vou passar um spacings aqui de 10. O que mais que ele tem? Lines aqui de 10. E aqui, por exemplo, o lines aqui agora vai ser 10, né? E o spacings aqui, a gente pode fazer o seguinte. To have styles. Esse to have style eu não lembro direito como é que a gente pode usar ele. Não sei se é um objeto. O que a gente pode fazer, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá o estilo aqui. O do content. Gap. Vai ter Deixa eu só verificar como é que eu utilizo o style aqui. Que eu não lembro. Testing library. To have style. Não perder muito tempo, deixa eu ver aqui. Não. To have style. Se a sintaxe tá certa. Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Um gap de 10, eu passar um gap de 11. Beleza, massa. Então era isso mesmo, tava no rumo. Olha que interessante. Então ele recebeu um gap de... Ele esperava um gap de 11, na verdade recebeu um gap de 10. Por quê? Porque eu passei 10 aqui, ó, no spacings. Beleza? Então massa, então já tá funcionando. Então a gente consegue testar o estilo aqui também. Aqui no container também a gente conseguiria pegar o estilo, né?
pegar o height aqui, por exemplo, e passar um height de 12. Então eu poderia pegar aqui também e pegar isso daqui. E aqui vai ser um height. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. É porque aqui nesse caso ele me retorna vários, né? Então eu vou pegar, por exemplo, aqui na primeira posição. Beleza. É porque aqui, né, esse elemento aqui ele me retorna um array. Quando você passa um get all, alguma coisa, ele te retorna um array. Tanto é que você passa o cursor aqui, ó, lá é um array de HTML elements. Então você pega qualquer um deles, né, para poder testar aqui nesse caso. Beleza? Então, vamos só ver se não é um falso positivo. Não é. Então ele esperava 11 e recebeu 12. Por quê? Porque eu passei 12 ali via props. Show. Então, a nossa cobertura já estava boa, né? Tava máximo já. E aí o que tá faltando agora, que nesse caso aqui, seria o meu page, né? O page eu não vou testar aqui não. O foco aqui era o componente em si, né? Do esqueletão. Então a gente conseguiu testar se ele tá em tela. Se o spacing aqui ele tá de fato alterando lá o styles. Se o height aqui também tá alterando. O lines aqui também. Quantidade de linhas que você passa. Então beleza, a gente conseguiu testar aqui todas as propriedades que ele recebe, né? E de forma bem interessante. Beleza? Então é isso, galera, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, deixe seu like. E deixa sugestões também, né, de tópicos aí que vocês têm dúvida, pra gente poder trazer algum conteúdo aqui para poder auxiliar. Lembrando que o foco do canal aqui é auxiliar, né, no aprendizado. E outra, eu gosto bastante de trazer conceitos, né? Não só um tutorial em si, só copia e cola de código, não. Eu gosto de te explicar, né, o porquê de algumas coisas. Eu acho importante a gente entender o porquê, não de tudo, porque aí a gente também não vai dar conta, né, de acompanhar, mas assim, pelo menos alguns conceitos básicos ali você precisa saber, e é isso que eu busco, né, trazer aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.